Boa noite. Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas áreas do esporte e aptidão física da UFO oferece diversas atividades para a comunidade acadêmica e população. Você sofre de dores na coluna? A falta de postura pode ser o problema. Estudante do curso de Biotecnologia defende o primeiro trabalho de conclusão em inglês da Universidade Federal de Berlândia. Esses e outros assuntos você confere agora no TVU Notícias. O Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas áreas do esporte e aptidão física na ADEP é um projeto realizado na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFO. Há 32 anos, o projeto oferece para os alunos, professores e toda a população diversas atividades esportivas, como ginástica artística, hidroginástica, musculação e pilates, em diversos horários. Tempo ruim é o que não existe nesta academia. Qualquer momento é hora de exercitar. São inúmeras atividades para escolher. É um aquecimento aqui, uma levantada de peso ali. Dá até para suar bastante. E claro, uma pausa para receber uma orientação. As atividades são oferecidas pelo NADEP há mais de 30 anos, como explica o coordenador. O NADEP é um núcleo de extensão que tem por objetivo propiciar para a comunidade como um todo, atividades com um custo reduzido e para os alunos a vivência prática, né, a vivência, uma experimentação da profissão ainda no ambiente acadêmico. Então, o nosso núcleo ele oferece diversas atividades que são ministradas pelos acadêmicos no formato de estágio, mas que é acessível para toda a comunidade com um valor um pouco mais baixo que o de mercado. Bianca faz musculação e é estudante do curso de fisioterapia. No projeto, tem a oportunidade de colocar o conhecimento adquirido em sala de aula em prática. Consigo ter um contato bem direto com os pacientes, fora do curso, né? Porque no curso é bem pouco o contato que a gente tem, é um paciente ou as visitas que fazemos, só que ali eu sou a profissional da aula, né? Então eu consigo ter mais contato com o paciente, consigo passar para eles melhor do que em aula, por exemplo, porque ali é só eu, então eu tenho que ser responsável por tudo que eu faço ali, então eu consigo ter uma experiência muito maior. As pessoas que frequentam o Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas áreas de esporte, recreação e aptidão física da UFO querem mesmo a qualidade de vida. Essa turma aqui gosta de se refrescar nas aulas de natação. E tem aqueles que gostam da hidroginástica. Naí não perde nenhuma aula, garante que faz bem para a saúde. Eu tenho qualidade de vida agora. A estudante do 7º período de Educação Física é professora no projeto NADEP. Nayara orienta cada um dos seus alunos com um sorriso e sem dar moleza. O que os alunos acham de tudo isso? Eles adoram, não falta uma aula. Sempre as piscinas estão cheias, é de manhã à tarde, eles gostam bastante. E quem fica feliz com tudo isso é a Marta. Há mais de 10 anos faz exercícios na piscina. Segundo ela, a vida passou a ter outro sentido. Tudo foi transformado para melhor. Eu comecei, não parei, eu indico, eu acho que as pessoas devem fazer hidroginástica porque ela alivia as dores no corpo, é um exercício que te deixa feliz, você fica alegre fazendo esse tipo de exercício. As pessoas com quem você convive, você entende? Você se torna uma família, você faz uma amizade muito grande com as pessoas. Não te deixa, eu graças a Deus não tenho problema de estresse, não tenho problema de tristeza. Eu sou uma pessoa feliz fazendo hidroginástica. Eu recomendo, eu acho que todos deveriam fazer hidroginástica. Venham fazer hidroginástica. Ficou interessado em participar das atividades do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas áreas do esporte e aptidão física na ADEP? Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3218-2920. Após 13 anos, o Uberlândia Esporte Clube volta a disputar a Copa do Brasil. A última participação do Verdão na competição aconteceu em 2005,
quando o time foi derrotado pelo Juventude do Rio Grande do Sul, um placar de 3-0. O primeiro duelo do Verdão na Copa do Brasil de 2018 vai ser contra o time ituano de São Paulo. O jogo de estreia acontece hoje, logo mais às 8h30 da noite, no estádio do Parque do Sabiá. E atenção, a Secretaria de Trânsito e Transporte, CETRAN, vai disponibilizar 2 linhas especiais de ônibus para o estádio. A linha S907 vai fazer o trajeto Terminal Central para o estádio. Os passageiros devem embarcar na baia usada pela linha A105. As saídas acontecem aproximadamente a cada 15 minutos. Outra linha especial é a S917, que sai do Terminal Santa Luzia com destino ao estádio. O embarque vai ser realizado na baia da linha I-231 e I-232. As saídas acontecem a cada meia hora, entre 7 e 11 horas da noite. Após o intervalo, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira. Tem também uma reportagem sobre o primeiro trabalho de conclusão de graduação da UFA em inglês. O TVO Notícias volta daqui a pouco. Quer saber como ficam as temperaturas nesta quinta-feira em Uberlândia e outras cidades de Minas Gerais? Confira o nosso quadro Previsão do Tempo. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Ituiutaba, também vai ser de muita chuva. A mínima prevista é de 24 e máxima de 32. Em Sacramento, a probabilidade de chover é de 80%. Os termômetros podem marcar a temperatura mínima de 22 e máxima de 31. Em Santa Juliana, há previsão de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Muitas nuvens e possibilidade de chuva em Uberaba. As temperaturas variam entre 21 e 27. Um trabalho de conclusão de curso é uma das etapas mais importantes da graduação e normalmente exige muita dedicação. Um aluno da Universidade Federal de Uberlândia decidiu passar por este momento de forma um pouco diferente. Ele defendeu o primeiro TCC em inglês no curso de Biotecnologia. Biological characterization of ectotomal passive antivenom, a rich source of bioactive compounds. Foi dessa forma que o Lucas apresentou o trabalho de conclusão de curso em dezembro de 2017, completamente em inglês. O estudante de biotecnologia analisou a peçonha de uma espécie de formiga predadora, encontrada no Cerrado. Um estudo que começou há 3 anos, na forma de iniciação científica. Assim que eu entrei no laboratório, a gente viu um grande potencial em trabalhar com uma espécie de formiga nova que ainda não havia descrição na literatura. Então, é feita essa busca e a gente vendo que realmente não tinha dados sobre ela, e isso foi um fator interessante para que essa pesquisa ocorresse. E, feitos os primeiros experimentos, os primeiros ensaios, a gente teve resultados muito relevantes e promissores que fez com que eu continuasse a trabalhar com esse tema durante a minha graduação. A Renata foi a orientadora do Lucas e conta que desde o início ele já tinha o tema do trabalho bem claro, o que facilitou o processo. Além disso, a pesquisa foi feita com colaborações internas e externas. O Lucas, ele chegou no laboratório com essa proposta de trabalhar com peçonha de formiga e nós fomos caracterizando aos poucos essa peçonha, as toxinas que estão presentes, e até o momento nós conseguimos bons resultados. E isso foi fruto, do TCC dele. Das colaborações internas, nós temos professores do Instituto de Biologia, professores do Instituto de Ciências Biomédicas e professores do Instituto de Biotecnologia. Já as colaborações externas, nós temos professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e professores do Hospital do Câncer de Barretos. Lucas afirma que a escolha por trabalhar em outra língua não foi pré-estabelecida, mas algo natural, tendo em vista o histórico do curso.
Hoje, no meio científico, a divulgação e publicação de artigos é feita em inglês. Então, a escolha da língua foi mais uma consequência pelo modo que a gente escolheu de fazer a minha defesa do que uma primeira opção. Então, eu fiz a escrita do artigo todo em inglês e por consequência, tive que defender também e apresentar em inglês, como foi escrito. A professora ainda explica que desenvolver o trabalho em inglês acabou agilizando um processo posterior de tradução, algo bastante comum nas produções de alunos do curso. Essa ideia partiu de uma conversa que nós tivemos e então nós submetemos um pedido ao colegiado para que o Lucas pudesse fazer a apresentação do TCC dele em inglês. E esse pedido ele foi aceito e foi bastante elogiado, uma vez que a apresentação em inglês e a escrita do inglês viabilizaria e muito o tempo do artigo, desde a escrita até a publicação. Então, todos os artigos hoje, eles são escritos em inglês. Uma vez que fosse feita a apresentação e a escrita em inglês, não seria necessário a tradução do artigo, que normalmente é feita, e a banca nos auxiliaria com as revisões, com as correções. Então, nós pularíamos um caminho aí, uma etapa, né, para partir para a publicação em um menor tempo. Trabalhos como o de Lucas se tornam um incentivo para outros alunos do curso de Biotecnologia da UFO. Isso é um avanço para o Instituto de Biotecnologia e que certamente outros alunos farão o mesmo. Buscarão entender melhor o inglês, escrever seus artigos em inglês e com certeza a publicação ela diminuiria o tempo para sair em uma revista. Então o tempo para a publicação seria menor. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande para o Instituto de Biotecnologia, para o curso de Biotecnologia. Dado a esses resultados muito promissores, a gente ainda tem muito que se estudar, ainda mais por conta de ser o primeiro artigo a ser publicado sobre essa espécie, então a gente ainda tem muito que explorar e dado a relevância dos resultados que a gente teve nesse artigo, abre portas para várias outras pesquisas, não só feitas pela minha continuidade no mestrado, no doutorado, mas também por outros alunos que se interessem pelo tema. Parabéns ao Lucas e à professora orientadora Renata pela pesquisa. Ainda falando sobre idiomas, estão abertas as inscrições para o exame de proficiência em francês para quem tem interesse em obter o diploma de estudos em língua francesa, o DELFI. Quem traz mais detalhes para a gente é o diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO, Valdenor Barros. Seja bem-vindo ao nosso TV Notícias, professor Valdenor. Muito obrigado pela oportunidade. Falando agora sobre esse DELFI, esse exame, o que seria ele? Ele é um exame que tem como propósito avaliar a competência linguística do aluno em língua francesa. Ele é produzido pelo Ministério da Educação da França e é aplicado no Brasil somente pelas alianças francesas, geralmente nas capitais do Brasil. Então, nós somos a primeira e única universidade que foi credenciada como centro aplicador, porque no Brasil somente são centros aplicadores as alianças francesas. Então, a UFO está de parabéns nesse sentido. Quer dizer, nós, além de ofertarmos essa oportunidade para os nossos alunos, estamos sendo pioneiros no modelo em que a Embaixada está testando, porque nós temos que considerar que, como as alianças só existem principalmente nas capitais, e as nossas universidades estão interiorizadas, para que os alunos façam DELFI, há um movimento de viagens. Então, esse modelo da UFO, dando certo, ele vai ser replicado para outras universidades. Excelente. No caso, porque a UFO decidiu dar mais atenção também a esse idioma, a língua francesa? Na verdade, essa importância da língua francesa ela já existe há muito tempo, mas talvez não com a mesma visibilidade que o inglês e que outros idiomas. Mas o ILEEL decidiu se transformar em centro aplicador de exames de proficiência. Hoje nós já somos centro aplicadores do Profilim, que é um exame próprio daqui, usado para pós-graduação, do TOEFL, ITP, na parceria com o Idiomas Sem Fronteiras, e já do espanhol já somos parceiros para 2 exames internacionais, o Cielo e o Celo, e já fizemos inclusive as aplicações pilotos. Nesta lógica, continuamos com o francês. E obviamente o francês ganha uma visibilidade maior, uma importância maior nesse sentido, como eu disse há pouco, porque os alunos não precisam se locomover para fazer o teste, mas muito principalmente porque nós temos uma parceria histórica muito intensa com a França, dentro de um programa da CAPES chamado Brafitec. E a CAPES decidiu, a partir
ano passado, que todos os alunos bolsistas da CAPES precisam passar pelo DELF. Antigamente ela aceitava outros exames alternativos e agora não. O aluno somente conseguirá acesso à bolsa se obtiver o nível B2 desse exame. Professor, falando em alunos, quem são aqueles que podem se inscrever nesse exame? Como a UFO é centro aplicador, é em fase piloto, e como nós conseguimos trazer o DELF para cá, justificando a nossa parceria acadêmica com a França, nós só podemos aplicar este exame neste primeiro momento para a comunidade UFO. Quando eu digo comunidade UFO, eu me refiro a professores, técnicos e alunos UFO. E também para alunos de outras universidades e faculdades da região. Então, alguém de outra instituição somente poderá realizar o teste se for aluno. Se for da UFO, qualquer membro da comunidade. Ótimo. E tem prazos também para se inscrever? Sim, as inscrições se encerram no dia 3 agora de fevereiro, não são prorrogáveis, né? O candidato tem que pagar uma taxa, porque esse exame, na verdade, nós somos centro aplicadores de um outro exame, não é o exame UFO. E o aluno o candidato pode entrar no site www.ileel.ufo.br/delf e fazer as inscrições a partir das orientações que estão lá. Então ele tem que escrever até o dia 3, pagar o boleto até o dia 4 e aí nós publicaremos as inscrições confirmadas. Para comparecer ao exame, o aluno tem que trazer a identidade, ou o candidato tem que trazer a identidade que o vincula a uma instituição. Por exemplo, se ele for docente da UFO, ele tem que comprovar que é docente da UFO. Se ele for aluno da UFO, ele tem que comprovar. Por quê? Porque é uma autodeclaração que ele faz no momento da inscrição. Mas a Embaixada da França somente nos liberou para aplicar para a comunidade acadêmica. Então, se ele é aluno da UFTM, ele tem que comprovar que ele é aluno da UFTM no momento da prova. É uma prova escrita? É uma prova que envolve 4 habilidades. No primeiro dia, que é o dia 22 de março, se ele se inscrever para o nível intermediário, que é o B1, ele fará as provas de manhã. Se ele se inscrever para o nível B2, que é mais avançado, ele fará as provas à tarde. No primeiro momento, as provas são coletivas. Então, há uma prova de compreensão oral, e há uma prova de compreensão e produção escrita. Depois, a partir do dia 9 de março, o aluno então será convidado para entrevistas individuais. Então, na verdade, são 4 provas de compreensão oral, no primeiro momento, de compreensão e produção escrita. E no segundo momento, uma prova individual de produção oral. Ele será convidado a se comunicar em francês em uma entrevista personalizada. Ok, muito obrigada pelas informações. Professor Valdenor, seja sempre bem-vindo ao TVO Notícias. Muito obrigado pela oportunidade. O TVO Notícias vai para um breve intervalo e volta já. A Secretaria de Saúde de Mariana ampliou a vacinação contra a febre amarela nas comunidades onde foi registrado um aumento de casos suspeitos da doença. Até o momento já são 4 mortes confirmadas e a cidade decretou situação de emergência. Veja na reportagem. O aumento de casos suspeitos de febre amarela em Mariana nos últimos dias tem levado muita gente aos postos de saúde em busca da vacina que combate essa doença. Um dos locais que tem recebido um grande número de pessoas é a central de vacinação da cidade. Neste momento seria consequentemente pela gravidade do caso, né, que está acontecendo aqui no município de Mariana, né, Ouro Preto, região. E então acho assim que é importante mesmo, né, ter a vacinação. É importante que todos procurem um posto aí mais próximo e se preocupem com isso. Então a gente tem que procurar se imunizar para evitar o mal mais tarde, né? Ainda não há casos de febre amarela urbana. As pessoas contaminadas em Mariana são, na maioria, gente que mora em áreas rurais ou que foi passear nestes locais. Quem vive nessas áreas destaca a importância da vacina. Depois que a pessoa já estiver doente, poder vir consultar, fica mais difícil, né? No último boletim da Secretaria de Saúde de Mariana, foram confirmados 16 casos de infecção por febre amarela, sendo que 8 pacientes já receberam alta hospitalar. O município registrou 4 mortes. A secretaria também acompanha 27 pessoas que estão com suspeita da doença.
Desses 4 óbitos confirmados, o importante falar é que todos eram idosos acima de 60 não vacinados. A gente já tinha uma cobertura vacinal de 96%, né, uma cobertura acumulada entre os anos de 2007 e 2017. Porém, nos últimos dias foram realizadas 9.500 doses, né, do começo de janeiro até o dia 25. Então, acredito que agora a gente tem uma cobertura de mais de 100%. Porém, a gente ainda está numa busca ativa, né, numa varredura para encontrar pessoas que ainda possam estar não vacinadas, principalmente na zona rural do município. Quem ainda não foi imunizado contra a febre amarela pode procurar a vacina em postos espalhados pela cidade. A Secretaria de Saúde orienta as pessoas a não omitir informações no momento que procurarem um posto de saúde para se vacinar, principalmente se apresentar algum tipo de mal-estar. Os idosos terão um médico à disposição para estar avaliando para ver se é indicada ou não a vacinação. E se a pessoa tiver com algum sintoma, não é indicada a vacinação no momento, adiar por 2 e 3 dias até o desaparecimento de algum sintoma. E lembrando que se você já recebeu a vacina, está imunizado contra a doença por toda a vida. Em Uberlândia, a vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades de saúde, exceto nas dos bairros Morumbi e São Jorge. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, das 7 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite, as equipes da Secretaria de Saúde marcam presença também no Parque do Sabiá e no Terminal Central para fazer a vacinação. Ainda falando sobre saúde, alguma vez você já sentiu dores na coluna? O incômodo pode ter relação com a falta de postura. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico ortopedista Laurence Garcia. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso jornal. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor, tem muita gente que reclama sobre dores na coluna. A postura é um fator que pode estar relacionada a essas dores? É sim. A coluna, principalmente a região lombar, que é a parte mais baixa das costas, ela funciona como um ponto de apoio, de sustentação do nosso tronco. Então, todo o peso que nós temos da cintura para cima vai se apoiar em cima da região lombar. Então, a postura incorreta, onde eu desloco o centro de gravidade e coloco o peso numa posição desequilibrada, certamente vai repercutir nessa área. É muito comum, por exemplo, a pessoa estudar ou trabalhar sentada. Tem algumas dicas nesse caso? Qual seria a postura correta, doutor? Tem sim. Eu até trouxe aqui uma gravura para ilustrar sobre isso, né? Então, a postura correta é aquela que eu coloco a coluna conforme está aqui, bem apoiada na cadeira e na vertical. Se eu inclino o tronco, como está na outra imagem, eu desloco o centro de gravidade e vou sobrecarregar a região lombar. Teve um estudo na época aí da década de 70, 80, que analisou a pressão nos discos da coluna nas posições sentada, em pé e deitada. E perceberam que a posição sentada, a pressão no disco é muito alta, assim como em pé. Então, se você já desloca o centro de gravidade, mesmo estando quieto, em repouso na posição sentada, você pode sobrecarregar a coluna sim. E de acordo com o tempo que a pessoa fica sentada, tem uma média de quando ela deve levantar também para tirar essa sobrecarga? Não existe uma regra, né? E isso varia muito entre as pessoas, a idade, o condicionamento físico. O ideal é que você, após 50 minutos, levante-se um pouco, caminhe uns 5 a 10 minutos, fazendo esse intervalo. Nessa imagem, achei interessante também, doutor, o pescoço, porque a pessoa está no computador, no teclado, é comum fazer essa curvatura. Isso também pode prejudicar? Isso é muito importante, a posição com flexão do pescoço, da coluna cervical de forma constante, pode também afetar a região cervical, que é aqui na nuca. Então, o ideal é que quem trabalha com computador, com monitores, levante esse monitor para que o olhar fique no horizonte e não para baixo. É preciso também colocar algum suporte nos pés? É interessante para que o joelho fique levemente dobrado e apoiado para não
sobrecarregar a região lombar por conta da báscula da bacia, né? A bacia está muito conectada, está diretamente conectada com a coluna. Então, a posição da bacia também pode interferir na coluna. Ótimo, doutor. Também tem pessoas que trabalham muito tempo em pé. Quais seriam as recomendações nesse caso? Para isso, a gente também tem uma gravurazinha, né? Todo esse peso do tronco, quando a gente se coloca de pé e inclina, existe até uma fórmula matemática que vai dizer qual é a sobrecarga que a região lombar suporta. Então, se você está com o peso ou com a coluna, o peso junto do corpo e a coluna alinhada, essa sobrecarga diminui muito. Uma posição, por exemplo, assim, chega a multiplicar várias vezes o peso que você pega e apanha. Então, quando você trabalha em pé, é importante lembrar que a coluna deve ficar na vertical, ereta, e que ao se abaixar, você não deve dobrar o tronco para a frente. Você deve abaixar nos joelhos, mantendo a coluna ereta. Isso serve também no caso de algum objeto cair ao chão e a pessoa, ao pegá-lo, tem que fazer essa mesma postura. Exatamente. Descer lentamente, não fazer movimentos bruscos, né? E aí você apanha o objeto, se levanta calmamente, com cuidado. Lembrando que para manter a saúde, né, da coluna é importantíssimo fazer o fortalecimento muscular. Isso vai prevenir as lesões musculares, vai prevenir os desequilíbrios sobre a coluna. Dr. Laurence, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Eu quem agradeço. O TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã voltamos com mais informações sobre a UFO, Uberlândia e região. Uma boa noite para você.